Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém, graças a Deus. Como disse nosso co-pastor, pastor Natanael, no último domingo nós tivemos as atividades de comemoração do Jubileu de Esmeralda e, alinhados com o nosso pastor, nós transferimos a aula 9 para hoje. E graças a Deus estamos aqui, na classe de adultos, obviamente. Estamos aqui hoje para aprender o que o Senhor tem para nos ensinar através da sua palavra. Abramos as nossas Bíblias no livro de Esther, primeiramente no capítulo 3, nós leremos do verso 7 ao verso 11. Logo em seguida, nós vamos para o capítulo 4, o capítulo seguinte, e leremos do verso 1 ao verso 4. Amém? Quem encontrou, diga amém. Eu encontrei. Vamos lá. É verdade. Vou ler com vocês. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano 12º do rei Assuero, se lançou Pur, isto é, a sorte perante Amã, de dia em dia e de mês em mês, até o 12º mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizeram a obra de 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão, e o deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei Amã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Capítulo 4, verso 1 ao verso 4. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza, e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor, e chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em panos de saco e em cinza. Verso 4. Então vieram as moças de Esther e os seus eunucos e fizeram-lhe saber, com o que a rainha muito se doeu, e mandou vestes para vestir a Mardoqueu e tirar-lhes o seu cilício, porém ele não as aceitou. Amém. Saudamos a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Estaremos orando, agradecendo a Deus pela leitura da palavra e também por aqueles que vão dizimar e ofertar na casa de Deus e pelos enfermos também, meus irmãos. E tem aqui um pedido de oração. Peço oração por uma criança que está com dor de cabeça desde segunda-feira e os médicos não descobrem o que é, né? Ela pode estar com dor de cabeça e os médicos talvez não saibam o que seja, qual a origem dessa dor de cabeça, mas o nosso Deus sabe. E nessa noite o anjo do Senhor pode visitar até aquela criança e apenas tocar e ele ser curado. Amém? Então vamos estar orando, agradecendo a Deus pela palavra, para aqueles que vão dizimar e ofertar, e por último, né, todos quantos estão enfermos, para que o Senhor os cure, se assim lhe aprouve nessa noite. Oremos. Amado Senhor, em nome de Jesus, graças te damos, Jesus, por estarmos na tua casa, Senhor, nessa casa que é chamada casa de oração. Te agradecemos pela tua palavra, que é viva, que é eficaz,
pela Tua palavra que transforma e gera vida, Jesus, aos nossos corações. Te apresentamos também a Tua igreja, os Teus servos e servas, Senhor, que vão cooperar para a expansão do Teu reino, nem com tristeza e nem por necessidade, Deus. Abençoa o Teu povo, os Teus filhos, ó Deus, que colocam, Deus, parte dos seus recursos, ó Deus, para que o Teu reino cresça, para que o Teu reino avance sobre a face da terra. Te apresentamos também, Senhor, em especial a esta criança que está com dor de cabeça. Nós não a conhecemos, nós não sabemos onde ela está, e muito menos os médicos, ó Deus, sabem a origem dessa dor de cabeça. Mas nós cremos um Deus que tudo sabe, que tudo vê. Nós cremos num Deus que é Deus de perto, que é Deus de longe. Há um Deus que com somente uma palavra, toda enfermidade, ela pode ser repreendida. Senhor da glória, te apresentamos essa criança, Senhor, e pedimos, a Tua igreja está clamando nessa noite, que em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, Senhor, visita esta criança, e em nome de Jesus, repreende, meu Senhor amado, esta dor. Apenas um toque, como o Senhor tocou ali na sogra de Pedro, e apenas um toque, Senhor, aquela mulher foi curada instantaneamente, Senhor, daquela febre, e levantou-se e serviu. Dessa forma também te pedimos que o Senhor toque naquela criança, e essa enfermidade saia, e ela seja curada para a glória do Teu nome. Também te apresentamos, ó Deus, todos quantos estão nesse templo, aqueles que estão perto, que estão longe, aqueles que nos assistem, ó Deus, pelas redes sociais. Senhor amado, em nome de Jesus, que a unção do Teu Espírito para curar seja na vida do Teu povo, na Tua igreja, de todos quanto ouvem, Senhor Deus, esta oração nessa noite, que na autoridade do nome de Jesus, que toda enfermidade saia, em nome de Jesus, enfermidades do corpo, da alma, da mente, do coração, da coluna, louvado seja Deus, dos ossos, meu Deus, toda e qualquer enfermidade, que em nome de Jesus saia e receba a cura, receba a restauração, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Meus queridos irmãos, antes da irmã cantar, eu quero justificar a ausência do nosso pastor Eliezer. Ele está atendendo outro pedido superior e pediu que o irmão Maicon trouxesse a palavra de Deus nesta noite. Mas eu tenho uma boa notícia para os irmãos: o pastor Jesus está aqui e você pode levar a sua bênção. Amém? Eu queria convidar os irmãos que estão lá atrás, venham mais para frente, tem tanto lugar aqui. Vocês estão lá atrás, por gentileza, vem aqui, ó. Tem lugar aqui, vai ficar melhor, vocês mais próximos. Daqui a pouco o pregador vai trazer a palavra de Deus, e mais juntinho aqui vocês têm mais, assimila melhor. Muito bem, venham. Muito obrigado desde já. Irmã Artemisa, depois comissão de visita. Depois da irmã Artemisa com 2 hinos, tá bom? A paz do Senhor, amada igreja. Falaram de um lugar muito distante daqui. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde o Todo-Poderoso está assentado em seu trono, recebendo adoração que vem do nosso
nosso coração. Santo, santo, eu irei cantar quando eu passar dos portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu rei, cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Hoje eu sei que esse lugar não se pode comparar, pois riqueza é o que não falta, e coroa até teremos ali, cantaremos com os anjos, voaremos com arcanjos, e livres viveremos, e para sempre então diremos: Santo, santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu rei, cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Aleluia, aleluia. Comissão de visita, por gentileza, pode chegar aqui para cantar, louvar o nosso Senhor. Enquanto eles se aproximam, quero apresentar o nosso querido irmão Antônio Lopes, ele que é co-pastor ali na Assembleia de Deus, na cidade de Coronel João Pessoa. Onde é que está o irmão? Muito bem, seja muito bem-vindo, meu querido irmão. Aqui é a casa do Papai do Céu. Coronel João Pessoa fica muito distante, né? Lá na tromba do elefante, para lá de Pau do Ferro. A igreja quer dar um bem-vindo ao nosso irmão. Diga: seja bem-vindo em nome de Jesus.
Amém. E volte sempre, viu? Muito bem. Olha, irmãs. Muito bem, comissão de visita, louvando ao Senhor. Depois ouviremos a palavra de Deus em nome de Jesus. Tem mais algum visitante? Eu acredito que não. Amém. Se tiver, seja bem-vindo. Comissão de visita, saúde da igreja com a paz do Senhor.
Say
Saúde a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Agora foi, né? Meus irmãos, já fizemos a leitura, que seria a leitura bíblica em classe, da lição de número 9, lição que deveria ter sido estudada no dia 1º de setembro, mas por ocasião da festa do jubileu, foi transferida para o dia de hoje. Então nós não vamos, para ganharmos tempo, nós não vamos ler o texto novamente, mas eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 10, no versículo de número 22. Mateus 10, 22 nos diz assim: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós seremos o que, irmãos? Odiados, por amor do nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E a lição de hoje, aliás, do dia 1º que estaremos estudando hoje, tem por título a conspiração de Amã contra os judeus. Bem verdade que alguns irmãos que aqui estão não são das classes de adultos, ou são professores de outras classes ou também participam de outras classes. Para quem é de outra classe, que não seja de adultos, estamos estudando nesse trimestre os livros de Ruth e Esther. E a lição de número 9, que estaremos estudando hoje, está contando fatos ocorridos no livro de Esther, a partir do capítulo de número 3, que foi lido aqui, e parte do capítulo de número 4. O objetivo da lição de hoje é estudar 3 perspectivas do texto que foi lido aqui. A primeira delas é o plano odioso de Amã, e você vai entender por que esse adjetivo odioso foi proposto pelo autor da lição. Nós vamos tratar acerca do sentimento que Mardoqueu sentiu e também os judeus sentiram quando receberam a notícia. E o tópico 3 vai trazer um tema que é bem mais atual, que vai falar sobre o antissemitismo moderno. E nós vamos aqui ver um pouco algo a respeito desse termo antissemitismo. Para situarmos, meus irmãos, a lição dentro de um panorama geográfico, onde os fatos aconteceram, histórico, em que período, social também é importante, e principalmente espiritual, eu farei uma breve introdução aqui, não é propriamente dentro do texto, mas nós chegaremos ao texto para uma melhor compreensão do tema da lição de hoje e dos subtemas propostos pelo autor da lição. Vocês percebam que a palavra ódio está bem destacada, porque de fato é o que nós percebemos do texto em que lemos, da narrativa do livro de Esther, que o povo judeu estava passando, sofrendo naquela ocasião. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, para entendermos melhor a situação do povo àquela época, nós vamos voltar um pouquinho ali, nas gerações até chegar em Esther 3. A Bíblia vai dizer que Adão gera filhos e filhas. Nós vamos ver aquela passagem trágica no livro do Gênesis em que um irmão mata o outro, Caim mata Abel. E aí o versículo de número 26 do capítulo 4 do livro do Gênesis vai nos dizer que Adão e Eva geraram outros filhos, e então diz que Eva gerou Sete, Sete gerou Enos,
E o versículo 26 do capítulo 4 vai dizer que a partir daquele momento passou-se a invocar o nome do Senhor. Aqui nós temos já um princípio, que é o princípio da adoração. Do contexto de Gênesis 4, nós vamos ver que as gerações de filhos de Adão, até que Enos fosse gerado, havia de certa forma esquecido de adorar ou de lembrar-se do seu Criador. Porque se você ler o texto, e nós estamos num culto de doutrina e também, em certa parte, um culto de escola dominical, você vai ver no texto da sua Bíblia que a partir do momento em que Enos nasce, ou que ele se desenvolve, passa-se a invocar o nome do Senhor. E aí geram-se mais filhos e filhas, e a geração vai chegar em Noé, né? Da descendência de Sete vem Enos, de Enos vem Lameque, de Lameque vem Noé. E aí você sabe muito bem a história de Noé, o dilúvio. Deus então preserva a família de Noé para preservar a humanidade. Depois do dilúvio, Noé e sua família prosperam na terra e geram filhos e filhas, e nós vamos ter a descendência de Noé. E da descendência de Noé saem 3 filhos: Sem, Cã e Jafé. A partir de um desses filhos, Sem, a descendência do povo judeu vai ser gerada. Ali em Gênesis 3,15 nós já vemos o que muitos chamam de proto-evangelho, o Senhor estabelecendo a promessa do Redentor. A partir da semente da mulher virá um que esmagará a cabeça da serpente, que é Satanás. E Deus é um Deus organizado. Deus é um Deus que trabalha no tempo e com o tempo, apesar de ser atemporal. E no tempo certo Ele determina as coisas, Ele estabelece as suas leis, as suas vontades. E veja que se nós traçarmos um paralelo e pegarmos a genealogia de Jesus de uma maneira reversa, nós vamos chegar em quem? Em Enos, aquele que invocou o nome do Senhor. E por que isso é importante destacar nessa lição? Porque nós vamos entender por que o povo de Deus foi perseguido, foi maltratado, foi odiado, foi caluniado, assim como nós temos na história, uma história mais recente em que o imperador ateia fogo em Roma, e aí ele põe a culpa em quem? Nos cristãos. E quando nós falamos cristão, nós também estamos falando de judeus ali, porque ali haviam muitos, milhares que haviam se convertido do judaísmo. Então, nós temos claramente a estratégia do inimigo traçada para dizimar o povo de Deus. Então, estes versículos apontam para Cristo, o Messias, o ungido, aquele que havia sido prometido por Deus para salvar a humanidade. Pois bem, mas a lição fala de antissemitismo. Aí eu pergunto a você, e quem são os semitas? Se antissemitismo é algo que é contra os semitas, e quem seriam os semitas? Dentro dessa visão, os semitas são os povos descendentes de Sem, filho de Noé, do hebraico Shem, que significa, segundo a tradição judaica, aqueles que moram além do rio. Então, de Noé nasceu Sem, de Sem, dentre os descendentes de Sem, nós vamos ver os povos arameus, os assírios, os babilônicos, os sírios, os hebreus, os fenícios, os caldeus e alguns outros povos. Esses são os maiores que nós podemos destacar da descendência de Sem. Então, todos esses eram considerados o quê? Semitas. Quando nós vemos aqui a genealogia de Noé, nós vamos ver ali que na descendência de Sem, nós vamos ter ali o povo, principalmente o povo hebreu e o povo árabe. Se você olhar aí nessa primeira coluna, você vai ver que Sem gerou principalmente os povos mais conhecidos e famosos, são os hebreus e os árabes. Então, nós vemos claramente aqui traçada
a linha genealógica dos descendentes de Noé, ou seja, dos semitas. Seguindo aqui, irmãos, os hebreus, então, dentro da descendência de Noé, dos semitas, quem são os hebreus? Porque nós vemos pelo menos 3 termos que caracterizam o povo judeu. Nós vemos o povo judeu sendo chamado de hebreu, nós vemos o povo judeu sendo chamado de israelitas, e nós vemos eles sendo chamados de judeus. Em que momento da história essa definição foi traçada? Então, os hebreus são os antepassados dos israelitas, que são hoje chamados de judeus, descendentes de quem? De Éber, da linhagem de Sem. Então, a tradição judaica e a genealogia de Noé vão nos dizer que os semitas os hebreus descendem de Sem, que gerou filhos e filhas e gerou Éber. E da palavra Éber vem a definição de hebreus. Foram os hebreus. Ok? Então, vem do verbo que eu já citei aqui, do verbo hebraico ivrim, que significa o povo do outro lado do rio. Se estabeleceram em Canaã por meio de quem? Do patriarca Abrão. Então, aqui nós estamos desenrolando a história até chegar no livro de Esther. Acompanhe comigo. Quando nós vamos ler Gênesis capítulo 14 e o versículo de número 13, eu quero pedir por gentileza que o irmão Elisandro leia esse versículo. Gênesis 14, 13. Então veio um que escapara e o contou a Abraão, o hebreu, e ele habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner. Eles eram confederados de Abrão. Aqui no texto, Abrão era o quê? Abrão. Abrão era descendente de quem? Era o quê ele? Hebreu. Então, Abraão, nessa oportunidade ainda era Abrão, era hebreu. Então, o texto bíblico deixa muito claro que Abrão era hebreu. Então, eles se estabeleceram em Canaã, os hebreus, e Abrão é considerado o patriarca do povo hebreu nesse sentido. E aí aqui nós já vamos afunilando a história para chegar no judeu. Tá bom, irmãos? Então, seguindo aqui, nós vamos ver que... Parou de passar aqui? Por favor, o pessoal da mídia aí, passa aqui, que o passador aqui não está funcionando. Oi, alguém na mídia? Vamos plano B, irmãos. Seguindo aqui. Deixa eu pegar o slide aqui para a gente seguir aqui. Ok. Gênesis 14, 13. Aí Abraão gera quem? Gera Isaac. Isaac gera Jacó. E aí nós vamos ver no texto bíblico, Gênesis 35, 10. O que acontece em Gênesis 35, 10? Voltou? Obrigado. O que acontece em Gênesis 35, 10? Deus muda o nome de quem? De Jacó. Jacó passa a se chamar como? Israel. Deus muda o nome de Jacó e Jacó passa a ser chamado Israel, de onde descenderam as 12 tribos. Israel vai para o Egito, Deus usa José, preserva seu povo, o povo cresce no Egito. Após 430 anos, o que acontece? Moisés lidera a saída do povo do Egito. E Josué, depois que Moisés morre, promove a entrada do povo do Egito e divide a terra prometida. Após aproximadamente 320 anos, que compreende ali o período dos juízes, um período de inconstância espiritual do povo de Deus, aí o povo pede quem? Pede um rei. Deus chama Samuel e diz: Samuel, esse povo não quer mais que eu governe, está querendo um rei, vai lá, unge Saul. Samuel unge Saul, Saul reina por 40 anos. Aí
em seguida, Davi reina por mais 40 anos, torna Jerusalém a capital do seu reino. Salomão, depois de Davi reina mais 40 anos, constrói o templo aonde? Em Jerusalém. Salomão morre. Aí aqui começa o desenrolar da história do livro de Esther, para você entender o que estava acontecendo em Esther 3 e 4. Roboão, o filho de Salomão, começa a reinar, rei de jugo pesado. Os conselheiros vão dar conselho para ele aliviar a carga do povo. O que ele faz? Ele aumenta. Promove o quê? Promove uma divisão do reino. O povo se rebela, uma parte vai chamar Jeroboão, outra parte fica com Roboão. O reino é dividido. Roboão reina no sul, em Judá, com as tribos de Judá e Benjamim, e a capital do reino era Jerusalém. Jeroboão vai reinar onde? No norte, o reino de Israel, com 10 tribos, cuja capital era Samaria. E aqui nós vemos um fato determinante para que o povo de Deus fosse, naquela ocasião, fosse disperso. Jeroboão, vendo que o povo das 10 tribos que estavam no reino dele começava a se dirigir a Jerusalém para adorar no templo, porque o templo estava em Jerusalém, no reino do sul, começa a construir bezerros para que o povo adorasse lá na sua jurisdição e não fosse para o reino do sul. Deus olha aquilo e diz: está tudo errado. Idolatria. Tem duas coisas principais, dentre as diversas que Deus falou para o povo de Israel, que o povo precisava ser por demais zeloso. A primeira delas era sobre a idolatria. A segunda delas era sobre a obediência. O povo do reino do norte estava desobedecendo e praticando a idolatria. O que acontece? Em 722 a.C., Deus permite que os assírios levem e destruam o reino do norte, dizima praticamente 10 tribos de Israel, leva cativo alguns, traz povos para habitar em Samaria e na região. O povo é miscigenado, e nós sabemos que a ordem de Deus era para que o povo de Israel não contraísse matrimônio com outros povos. Aí o povo se mistura e o reino do norte deixa de existir. Você vai ver isso aí em 2 Reis, no capítulo 17, dos versículos 8 ao 28. Não vou ler aqui para ganharmos tempo. Você vai ver esse contexto trágico do reino do norte. Nesse ponto fica o reino do sul, cuja capital era Jerusalém. A palavra do Senhor vai dizer que aproximadamente 130 anos prevaleceu ainda o reino do sul, depois da dispersão do reino do norte. Ainda aguentaram 40 anos, né? Ainda aguentaram 40 anos. E aqui, quando nós vemos o reino do norte ser destruído, aí nós vamos ver um outro ponto histórico que é importante para entendermos algumas passagens do Evangelho, como por exemplo aquela passagem que Jesus conversa com a mulher samaritana, e ela diz assim: como tu, sendo judeu, fala comigo que sou mulher e samaritana? Porque quando o reino do norte foi destruído, o povo houve ali uma miscigenação muito grande das 10 tribos com povos assírios e demais povos que habitavam aquela região, que deu origem ao povo samaritano. E o judeu, ele tinha uma rejeição ao samaritano, porque considerava que o samaritano não era um judeu puro, era miscigenado. E aí isso gera um conflito histórico por séculos, até que Jesus vem e quebra tudo isso com a graça, porque Ele é Deus, e porque Ele veio desfazer a inimizade. Ele veio desfazer o que fazia separação entre o homem e Deus. Ora, se ele derrubou a muralha que separava o homem de Deus, então por que teremos muralhas um povo com o outro? Não faz sentido.
Mas voltando aqui para o contexto, 130 anos depois, o reino do sul cai nos mesmos pecados. Veja como Deus é tolerante, irmãos. Às vezes a gente acha que Deus é muito rigoroso, não. Olha quanto tempo Deus deu para o reino de Judá se ajeitar? Alguém diz aí? 130 anos. Algum de vocês aqui conhece alguém que na atualidade já tem 130 anos? É muito tempo, não é, irmãos? O povo então é levado cativo para onde? Para a Babilônia. 70 anos de cativeiro, profetizados por quem? Por Isaías e Jeremias. Por causa de quê? Da idolatria e da desobediência. Aí esse povo vai para o cativeiro, irmãos. Passam-se 70 anos, e aqui nós entramos na lição. Passam-se 70 anos do cativeiro. O rei Ciro destrói o Império Babilônico. Providência de Deus para o povo ser liberto do cativeiro. Assina um decreto determinando que o povo voltasse para Jerusalém, para sua terra. Por que Jerusalém? Porque o reino do norte já havia sido destruído. Agora só existia o reino do sul, cuja capital era Jerusalém. 539 a.C., rei Ciro assina um decreto: podem voltar para a sua terra. O autor da lição vai dizer que naquela época habitavam na Babilônia pouco mais de 1 milhão de judeus. A lição vai dizer que cerca de 50 mil apenas retornaram para Jerusalém. É muito pouco, né? Se a gente for usar a matemática, é menos de 5%. O restante ficou aonde, irmãos? Ficou lá, no Império Babilônico. Agora não mais Império Babilônico, agora o Império Persa. Os anos passam. Entre a primeira leva de judeus, por volta de 536 a.C., que retornou a partir do decreto de Ciro, e a segunda leva, que foi para lá alguns anos depois, nós estamos situados exatamente no texto que lemos. Entre a primeira e a segunda leva de judeus que retornaram para o reino de Judá, para Jerusalém. Aí um homem chamado Amã, que nós lemos aqui no texto da lição, que pelo texto bíblico depreende-se que ele era um homem de muitas posses, um homem de poder, um homem rico, e era mesmo, porque quando foi editado o decreto, o texto bíblico vai dizer que o rei entregou um anel na sua mão, e o rei só entregava um anel na mão de quem ele tinha confiança. Era o homem do rei. Esse homem desperta o que com o povo de Deus? Ódio. Se nós formos ler o texto, nós vamos ver que tudo começou porque ele ia passando, ia, voltava, e todos que viam uma autoridade naquela época tinham que se curvar diante dela. E Mardoqueu não fazia isso. O texto bíblico não diz, a lição não entra em detalhes, mas eu entendo que Mardoqueu havia aprendido com o exílio babilônico, que se curvar mesmo só diante do Deus Todo-Poderoso, e ele não fazia. Aí os fofoqueiros de plantão chamaram a mãe e disseram assim: tu já percebeu aquele judeu ali? Quando tu passa ele não se curva não. Ele disse: é mesmo, não tinha nem percebido. Pois agora eu vou ver. Aí ele passou, aí todo mundo se abaixou e Mardoqueu de pé. Aí ele se irou, né? Disse, foi lá no rei: rei, tu sabia que tem um povo aí, né? Que está no meio do teu reino aí, que tem outro tipo de lei. Olha a história que ele desenrolou por causa da vaidade dele. E esse povo tem um outro tipo de lei,
e não obedece às tuas leis não, rei. O que ele queria? Aval para prosseguir com o plano odioso dele, que era o quê? Que era exterminar os judeus. Aí eu lhe pergunto, quem na história sempre teve o desejo, a vontade, a gana de destruir o povo judeu? Quem? O diabo. Por que será, hein, irmãos? Por vários motivos. Primeiro, porque era um povo que Deus havia separado para cultuar um único Deus, que naquela época o politeísmo era proliferado, e Deus queria estabelecer de novo a ordem das coisas, mostrando que só existia um único Deus, que era o Deus de Israel. Segundo, porque daquele povo Deus ia levantar quem? O Messias. E o Messias ia fazer o quê? Esmagar a cabeça de quem? Dele. Ele sabia. E aí a gente reduziu o texto e a história, pensando que foi apenas arrogância de Amã, é muito pequeno, irmãos. Isso aqui fazia parte de um plano maligno para destruir o povo que iria gerar o Messias, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E sem remissão de pecados, o caminho é para onde? É para o inferno, irmãos. Só tem dois caminhos: o céu e o inferno. E Jesus Cristo vinha, e o diabo sabia. Então Amã desperta ódio pelos judeus. E os acontecimentos se dão nesse período aí que eu destaquei para os irmãos, entre a primeira e a segunda leva de judeus que voltam para Jerusalém, depois do cativeiro. Motivado por orgulho e ainda por ação maligna, Amã propõe o quê? Exterminar Mardoqueu, não apenas Mardoqueu, né? Que já citamos aqui, mas também todo o povo judeu. Esté 3, 6 e 9. E se você for ler o texto, quem escreveu o decreto foi ele mesmo. Ele mesmo escreveu. E quem assinou não foi ele não. Ele estava com o que na mão? Com o anel do rei. Ele escreveu e assinou e mandou os carteiros entregar. Vai lá, entrega o decreto para exterminar esse povo. E foi para casa feliz da vida. Aliás, foi para casa não, o texto vai dizer, ele foi para casa depois, lá na frente vai dizer o texto. Mas antes ele foi fazer o quê? Ele foi se embriagar, comemorar com quem? Com o rei. O rei não sabia o que estava se passando, confiava nele, né? Mas glória a Deus, que nós temos um guarda, chamado guarda de Israel, que não tosqueneja e nem tosquenejará, e não permitirá que aqueles que pelejam contra o seu povo prevaleçam. O que ele fez? Imputou falsa acusação aos judeus, calúnia. Quem aqui já foi caluniado? É ruim, né? Pois é. O povo estava sendo caluniado, não tinha feito nada, mas estava sendo acusado de descumprir as leis. Estava sendo acusado de descumprir as leis. Jesus Cristo aqui em Mateus 10, 22 que lemos disse, né? O que ia acontecer com a gente, né? Nós íamos ser perseguidos e odiados. Esté 3:9 estava a acusação. A perseguição não era apenas pessoal, não. Era acima de tudo racial e espiritual. O povo de Israel estava sob forte perseguição espiritual. Os judeus estavam em risco. E infelizmente, nesse caso, o rei havia estabelecido esse decreto. E naquela época, ninguém podia desfazer o que o rei estabelecia. Resumindo, irmãos,
Israel estava destinado a ser dizimado da face da terra, porque o decreto diz respeito inclusive àqueles que já haviam voltado para onde? Para Jerusalém, porque eles foram autorizados a voltar para Jerusalém. Porém, Jerusalém ainda era circunscrição, ainda era jurisdição do reino dele, de Assuero. Israel não era independente. Certamente chegou um decreto lá, os carteiros levaram, passar a régua em todo mundo, da criança ao velho, ao adulto, todo mundo. Aí Mardoqueu toma conhecimento da causa. A ordem era de extermínio, e nós não vemos em nenhuma passagem ali que o povo judeu havia se rebelado ou desobedecido, mas ia morrer. Esté 3,13, leia. Historiadores dizem que toda a extensão do reino ali naquela época, do rei Assuero, tinha em torno de 2.700 quilômetros. E para percorrer esse reino, pessoas normais, para levar esses decretos, demoraria-se aproximadamente 90 dias. Mas a estrutura do reino era tão grandiosa que dava para ele conseguia fazer o trajeto em apenas uma semana. O que isso quer dizer, irmãos? Que do dia que o decreto foi assinado, conta-se 8 dias, todo mundo já estava sabendo que ia morrer. Todo mundo já estava sabendo que ia morrer, todo o povo judeu. Agora imagine aí, você está na sua casa e chegar um decreto, chegou um decreto aí, vamos mandar te matar. Ao saber do decreto, Mardoqueu se abateu. Quem não se abateria, meu irmão? Porque humanamente falando, era impossível escapar desse negócio. Impossível. Estava decretado, selado com o anel do rei. Ia acontecer, irmãos. Mardoqueu se abateu. Aí a Bíblia vai dizer que ele se veste de quê? De pano de saco. E passou a fazer o quê? Clamar. E aqui eu quero abrir um parênteses. Por quê? Porque quando o povo foi autorizado a voltar para Jerusalém, era para quê? Era para reconstruir a cidade e o templo. Para quê? Para retornar a adoração ao Deus que havia enchido aquele templo de quê? De glória quando da sua construção. E aí esse pessoal que ficou na Babilônia, ficou assim, sabe, meio acomodado, meio, né? Nós já estamos por aqui mesmo, já aprendemos tanta coisa aqui. Aí a gente vai vivendo, levando, eles fazem umas coisas, mais ou menos, a gente faz só um pouquinho, aqui outro não. Estavam meio acomodados, sabe? Só que aqui nós vamos ver o seguinte: Mardoqueu recebe a notícia do decreto. Ele vai dizer o quê? Não tem outra saída senão recorrer a quem? A ele. Mardoqueu se veste de pano de saco. Vocês lembram da passagem do profeta Jonas? Quando Jonas, ele não vai para Nínive, ele é enviado para lá, ele é jogado lá, porque ele foi para outro lugar. Mas isso aí é outra história, né? Mas quando ele chega em Nínive, ele começa a pregar o arrependimento. O que é que o rei de Nínive faz? Ouve a pregação, entende a mensagem, se veste de pano de saco, vai para a cinza, para o pó, fazer o quê? Clamar pela misericórdia de quem? De Deus. Foi o que Mardoqueu fez. Aí eles dizem: nós somos livres agora, mas nós temos que nos lembrar que nós temos um Deus que nos libertou. Aí começa a clamar. A Bíblia vai dizer que eles clamavam, e a lamentação de Mardoqueu era tão grande que o pessoal ouvia na cidade, clamando. Eu acho linda a palavra do Senhor, quando o Senhor diz assim: clama a mim, e o quê? E responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Mardoqueu sabia o caminho,
Estava meio negligente, mas de repente ele, né? De repente ele achou o caminho de volta. Tem muitos que estão por aí, erraram o caminho, mas nós precisamos orar para que eles reencontrem a rota novamente, porque só há segurança debaixo das asas do Altíssimo. É só aqui que há segurança. Aonde? Aqui aonde? Debaixo das asas do Altíssimo. Aí o Mardoqueu começa a clamar. À medida que as cartas iam chegando, aí o desespero ia batendo nas províncias. E o povo começa a clamar. Por gentileza, Elisandro, lê Esther capítulo 4, versículo 1 e depois o versículo 3. Enquanto eu tomo água. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu os seus vestidos, vestiu-se de um saco cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em saco e em cinza. Glória a Deus. O povo se lembra da onde ele havia saído, se lembra de quem havia libertado eles e preservado eles no cativeiro. E aí o povo então sai do comodismo espiritual e começa a clamar. O versículo 3 que foi lido. O povo fazia o quê? Orava, jejuava, clamava, se humilhava diante de quem? Diante do rei? Não, diante do Rei dos Reis. Até dentre os poucos que haviam retornado na primeira leva para Jerusalém, percebia-se um certo descaso espiritual até esse momento. Porque quando nós vamos ler o livro do profeta Ageu, por gentileza, Elisandro, Ageu, capítulo 1, versículos 4 e depois o versículo 9. Olha o estado que esse povo estava, isso em Jerusalém. 4, 1. Ageu 1, 4 e depois o 9. É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco, e esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Meu Deus. O povo estava em Jerusalém, tinha voltado para lá para reconstruir a cidade e o templo. E aí o que o Senhor está dizendo através do profeta Ageu para aquele povo? Vocês voltaram, em vez de estar trabalhando na reconstrução do templo, estão trabalhando na construção das casas de vocês, e a minha casa está o quê? Deserta. Isso fala de comodismo espiritual. E aí a nossa geração é muito boa para apontar para Israel os erros de Israel. Aí agora vamos apontar para cá. Nos tempos de hoje, como está a nossa atenção ao nosso Deus, que tudo pode, que tudo vê, que tudo sabe, que tudo faz? É só na hora que a gente vê o decreto? Vamos seguir, que isso é pauta para outro assunto. Tópico 3. O povo ia morrer. Eu não vou adentrar nos capítulos seguintes, porque é tema das próximas lições. Então, fica por aí, não atrapalha o professor da próxima aula. O tópico 3 vai falar sobre o quê? Sobre o antissemitismo. E o autor traz um contexto atual
e também histórico da perseguição ao povo judeu. E aí você entende agora por que é judeu, né? Chama? Amém. O antissemitismo se caracterizou na história diretamente pelo preconceito e pelo ódio praticados contra quem? Contra o povo de Deus, ou seja, contra os judeus. Por que eu coloquei aquele primeiro tópico lá? Porque quando a gente vai para a genealogia, nós vamos ver que os árabes também são povos semitas. Mas o termo antissemitismo, ele caracteriza única e exclusivamente a perseguição e o ódio praticados contra os judeus. Quando nós vemos a história, nós vamos ver que essa prática cruel, ela foi conhecida no século passado através do nazismo, que promoveu o extermínio de aproximadamente 6 milhões de judeus. A ideia de Hitler era a mesma de quem? De Amã. Eu me arrisco a dizer que o espírito maligno que operava em Amã era o mesmo que operava em Hitler. Você tem alguma dúvida disso, irmão? Aí hoje, João capítulo 1, nós temos que entender a nossa posição nessa história, irmãos. Jesus veio para quem? Para os seus. Quem eram os seus? Era a gente? Eram os judeus. Só que os seus não o receberam. E aí todos quantos o receberam, aí foi que nós fomos alcançados. O apóstolo Paulo vai dizer aos romanos, escrever aos romanos, dizendo o seguinte: vós que sois como zambujeiros. Sabe o que é zambujeiro? É uma oliveira brava. Nós somos o que? Enxertados na oliveira verdadeira. Quem conhece um pouco de agricultura sabe o que é enxerto, né? Você pega um galho de um tipo de planta e enxerta no tronco da outra. Quem são esses galhos enxertados? Eu e você. Quando nós olhamos para esses fatos históricos, nós temos que olhar com tristeza, porque Deus tem negócio com esse povo. A história com esse povo ainda não acabou. Tem alguns pensando que vão conseguir destruir o povo judeu, o povo de Israel. Estão enganados, porque Deus ainda tem muitos projetos com esse povo. E aí nós temos outros fatos históricos. Eu não vou citar todos aqui porque não dá tempo, já estou concluindo. Tenho mais 3 minutos para concluir. Tem também a carta do Papa Sisto IV, que ordenava que perseguissem os judeus por conta de aquilo que eles chamavam de heresia judaica. E muitos judeus foram mortos aí também. A gente fala de Hitler, mas não foi só Hitler não. Teve muitos outros casos. Na Ucrânia e na Rússia. Essa palavra aí que eu acho que é russa, né? Pogroms, que significava uma violência e perseguição motivadas pelo ódio. Presta bem atenção. Lê um pouquinho de história sobre esses fatos aí que você vai ver o seguinte: o povo perseguiu o judeu porque tinha inveja da prosperidade deles. Meu irmão, onde um judeu chega, ele prospera. Você já observou isso aí? Esses dias aí morreu alguém muito famoso, vocês viram, né? Você sabia que ele era judeu? Onde esse povo chega, prospera. Porque tem o que? Tem a bênção de Deus. E o diabo não suporta ver a bênção de Deus atuando na vida de quem serve a Ele.
Meu tempo já acabou, eu não vou adentrar muito aqui, mas o mais recente e brutal ataque antissemita aconteceu em outubro de 2023. E o povo de Israel vai fazer agora 1 ano em guerra novamente. Porque mais uma vez estão tentando dizimar o povo que Deus escolheu. Você e eu não temos o direito de olhar para um negócio desse e nos comportarmos com indiferença. Porque nós só estamos aqui por causa de um judeu que creu numa promessa. E o desenrolar da história nos alcançou através da graça. E eu quero concluir aqui dizendo o seguinte: tanto o apoio quanto a prática dos atos hostis e violentos movidos pelo ódio aos judeus são atitudes igualmente reprováveis. Mas eu não estou atirando, eu não estou... Mas se tiver do lado de quem está fazendo, Jesus Cristo disse o quê? Quem comigo não ajunta, espalha. Não tem muro não, irmão. Tem muro não. O povo de Deus ainda possui promessas a serem cumpridas, e a sua redenção plena virá das mãos do Todo-Poderoso. Portanto, devemos orar por Israel. Eu quero pedir que o irmão Elisandro leia Salmos 122 e o versículo de número 6. E eu encerro aqui, agradecendo a oportunidade em nome de Jesus. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Eu digo amém. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Quem entendeu aqui a mensagem? Amém. Então, domingo continua. Domingo tem escola dominical e esse assunto continua. Diz aqui o comentarista mais uma vez: preste atenção, o que os inimigos de Israel querem não é um acordo que eles garantam um lugar para viver. Não é isso não. O que é que eles querem, os inimigos? Sua verdadeira causa é o extermínio do Estado de Israel. Os inimigos não estão satisfeitos com Israel, mas Jesus vai chegar na causa, viu? Amém? Cadê o tecladista? Está aí? Fique de pé, meus irmãos, vamos encerrar o culto. Vem você, guitarrista, dá um sol maior para mim aí, por favor. Cante comigo. Ele é tudo pra mim. Pode cantar. Ele é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Mais uma vez. Ele é tudo pra mim. Ele é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Amém? Mais uma vez.
Domingo, 9h30 da manhã. Aliás, 8h30 tem consagração aqui. Consagração para toda a igreja, liderada pelas irmãs do DEFAD. Não percam. E 9h30, não é assim, diretor? O diretor já saiu? Não é assim? 9h30, não tem escola? Pronto. O diretor ali está dizendo que tem. Então não percam. Venham, irmão. Escola dominical é uma bênção. É onde você tem a oportunidade de aprender. É uma escola. Venha aprender a palavra de Deus. Olha, pode ser o versículo mais conhecido da Bíblia. Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada faltará. Mas você escutando esse versículo, Jesus vai falar para você. A sua palavra renova a cada dia. Amém? Antes de orarmos, irmão Eudes, vai orar aqui, encerrando o culto. Temos um pedido de oração pelo nosso irmão Ercildo, o homem que viaja toda semana aqui. Homem viajado aí, já está indo para... Pronto. Irmão Ercildo e a irmã Joseana estarão viajando na manhã desta sexta-feira, 6 de setembro, com destino a Fortaleza e Uberlândia, Minas Gerais. Fortaleza, Ceará e Uberlândia, Minas Gerais. Vocês vão orar por eles, viu? Com retorno previsto para Natal, na noite do dia 17 de setembro. Vai passar um tempinho bom por lá. Pede as orações nesta missão e que a palavra do Senhor possa ser pregada em nome de Jesus. Também o nosso irmão Maicon estará viajando amanhã e vamos orar por esses irmãos que viajam, que Deus segure aquela aeronave. Estenda a sua mão assim, ó, e vocês estão seguros. Sua irmã vai viajar também? Está vindo lá para cá. Que Jesus guarde e que chegue com segurança em nome de Jesus. Eu orando e o irmão Fábio Alex dando a bênção apostólica. Quem está satisfeito com Cristo? Salve os irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar agradecendo a Deus por mais um culto abençoado. Hoje nós podemos aprender um pouco mais da palavra de Deus, né? Um culto diferente, mas o Senhor se fez aqui presente. Estamos alegres, né? Então oremos pela paz de Israel e oremos também pelas viagens para que Deus possa guardá-los. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer, Pai, por estarmos aqui mais uma vez na tua presença, Deus. Ó Deus, para te adorar, Senhor, agradecer o teu santo nome, Senhor. Ó Deus, obrigado, Senhor Deus, pelo esforço de cada um aqui, Senhor Deus. Recompensa-o, Senhor Deus, por estar aqui, Senhor, na tua casa, Senhor, para te adorar, Pai, aprender um pouco mais da tua palavra, Senhor Deus. Deus, nós queremos te pedir, Senhor Deus, em nome de Jesus. Chega, Senhor, ali sobre a paz de Israel, Senhor Deus. Sim, Deus, assim como nós podemos aprender hoje, Senhor. Ó Deus, abençoa teu povo, Senhor Deus. Sim, Deus, abençoa, Senhor, cada um, Pai, que está ali, Senhor, naquela batalha, Senhor, naquela guerra, Pai. Em nome de Jesus, chega ali, Senhor Deus. Ó Deus grande, queremos te pedir também, Senhor Deus, sobre a vida, Pai, dos irmãos que estão viajando, que vão viajar, Senhor. Chega, Senhor Deus, ali com os pilotos, Senhor Deus, com as aeronaves, Senhor Deus. Ó Senhor, nos transportes terrestres, Senhor, chega com livramento, Pai. Ó Deus grande, que o teu servo, Senhor, ó Pai, possa fazer ali a obra, Senhor Deus, e ser fiel, Senhor Deus, aonde quer que tu colocares o teu servo, Pai. Em nome de Jesus, nos leve em paz para as nossas casas, Senhor Deus. Nos dá uma noite de paz, Senhor, e um trabalho abençoado, Senhor, nessa sexta-feira. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém.
Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça e receba a bênção dos apóstolos. Só lembrando aqui, as irmãs estão lembrando que sábado, ciclo de oração de jovens. Venham, irmãos, viu? Incentive aos jovens e também das crianças, né? Incentive para vir. Deus, sábado aqui, fez coisas grandiosas, viu? Né? Uma jovem e sua mãe voltaram para Jesus chorando, não foi? Entraram aqui só de short, cheio de tatuagem, vieram chorando e voltaram para Jesus, viu? A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos aqui presentes e fortemente todos digam: a vitória é nossa. Tenha uma noite abençoada e um sono reparador na presença do Pai.